boa noite, seja muito bem-vindo. Este é um programa especial sobre eleições, porque nos últimos 33 anos, o vice-presidente foi chamado para assumir o comando do país em 3 ocasiões. Foi assim com José Sarney, que ocupou o lugar do Tancredo Neves, foi assim com Itamar Franco, depois do impeachment do Fernando Collor, e mais recentemente com Michel Temer, depois do impeachment da Dilma Rousseff, né? Pois é, Mariana, boa noite a você também. E um cargo com tanto protagonismo que ainda está tão distante do eleitor, é claro que merece espaço. E a partir de hoje, o Mariana Godoy Entrevista inicia uma série de sabatinas para ouvir as propostas dos candidatos à vice-presidência da República. Convidamos a Ana Amélia, vice do Geraldo Alckmin, Manuela Dávila, que compõe a chapa com Fernando Haddad, Coronel Hamilton Mourão, vice do Jair Bolsonaro, Eduardo Jorge, que está na chapa de Marina Silva, e também serão entrevistados Cátia Abreu, vice de Ciro Gomes, Paulo Rabelo de Castro, vice do Álvaro Dias, Germano Rigoto, companheiro de chapa do Henrique Meirelles, e Sônia Guajajara, vice de Guilherme Boulos. A candidata Suelene Balduino, vice do candidato Cabo Daciolo, também foi chamada e não aceitou o nosso convite. As entrevistas terão 20 minutos cronometrados. Caso o candidato ultrapasse esse tempo, os microfones serão cortados e a entrevista encerrada. Usamos como critério representatividade no Congresso Nacional e a ordem de exibição foi definida por sorteio. Nesse primeiro programa, nós vamos ouvir 4 candidatos e candidatas à vice-presidência. Agora a nossa entrevista é com Sônia Guajajara, candidata a vice na chapa com Guilherme Boulos do PSOL. Muito boa noite, candidata. Olá, Mariana, boa noite. Eu soube que a senhora não gosta do termo vice. Vice ficou uma palavra muito ruim depois do golpe, né? E aí a gente prefere mudar não só o conceito, mas também a prática de fazer uma campanha compartilhada. Então, se eleitos, seriam o presidente Guilherme Boulos e o quê, Sônia Guajajara? Sônia Guajajara, co-presidenta. Co-presidenta, Mauro. Boa noite, candidata. Boa noite, a senhora Mauro. tem dito que a prioridade na sua campanha é a questão da demarcação dos territórios indígenas. Não é uma prioridade que fica muito restrita ao seu público e o resto do povo brasileiro? Que prioridades a senhora colocaria? Olha, a demarcação das terras indígenas é uma prioridade dos povos indígenas, né, do movimento indígena. Enquanto candidata à co-presidência, junto com o Guilherme Boulos, que me honra muito, né, estar junto, compondo essa chapa, é claro que a gente tem aí uma aliança que traz um conjunto de preocupações que são as prioridades para o Brasil, né, para além somente da questão indígena. Porque nós temos aí, claro, a questão dos povos também quilombola, né, povos tradicionais, a reforma agrária que precisa, né, que é muito mais ampla. Então, a gente, de forma alguma, vai se limitar ou se restringir à questão indígena. Mas é um governo que tem muitas pautas voltadas para as minorias. Claro, a nossa campanha, né, é uma campanha voltada assim, para as causas, né, por aquilo que a gente acredita. A gente tem uma desigualdade muito grande, né, absurda no Brasil, e nós que sempre tivemos marginalizados, que sempre tivemos assim, invisibilizados, a gente está agora junto nessa campanha para a gente poder enfrentar privilégios, acabar com essa desigualdade e a gente trazer nossas pautas também para o centro, né, das discussões. O seu candidato, Guilherme Boulos, ele aparece muito próximo de 0 nas pesquisas de intenção de voto ainda, com números muito baixinhos. Tem algum outro objetivo essa campanha, que não só a vitória? Olha, para a gente, assim, nós já somos vitoriosos, né? Porque o Brasil está numa crise muito profunda, a sociedade muito desencantada, as pessoas estão com muito descrédito na política, né? E a gente está trazendo aí essas pautas históricas, né, e que são significativas para a sociedade pensar, refletir, não só sobre a conjuntura atual, mas sobre a estrutura do nosso país, né, a estrutura política. Porque a gente já teve aí, claro, né, 6, 7 presidentes, né, que você citou aí, e a gente, cada dia mais, é um aprofundamento da crise. Então, nós trazemos aí a nossa preocupação também central, que é um modelo de desenvolvimento adotado, né, por todos esses políticos, que prioriza a centralização da terra, que prioriza a centralização de renda, né, e, com isso, cresce o PIB, mas a população empobrece cada vez mais, né?
Então, a gente, assim, não está muito preocupado com pesquisa, não. O que nós queremos fazer é a nossa campanha bonita, né? Aflorar, como nós estamos fazendo, com muita alegria e encantamento, para que as pessoas possam ter uma alternativa e oportunidade de votar no que acredita. Qual é o percentual hoje de terras indígenas no Brasil? De terras que já estão separadas ou reservadas ou preservadas para os povos indígenas? Olha, de terras homologadas, é um total de 13% do território nacional. Né? Desses 13%, cerca de 97,3% está na Amazônia. Então, a gente tem ainda um número de 33% de terras indígenas a serem regularizadas que está no restante do Brasil. Então, tem um passivo aí muito grande que deixa os povos indígenas à margem, né? Na beira da estrada, né? Entre o arame do latifúndio e o asfalto. Mato Grosso do Sul é um exemplo claro disso, né? Do quanto que aumenta a violência, essa insegurança aí na regularização fundiária. São 33% do território nacional não, ou 33% não, do total demandado. Do total de povos indígenas? Do total demandado. Isso, no total, significaria quanto do território nacional? Olha, já são 13%. São 13%. No total, os 33% que falta corresponde a mais ou menos 2% só do território nacional. Mas que provavelmente muito pouco, né, que falta. Pegam áreas que atualmente estão ocupadas por atividades econômicas? Olha, muitas das áreas que são ocupadas hoje pelo agronegócio, né, foram terras indígenas tradicionais que foram entregues para esses setores, ou do agronegócio, ou da especulação imobiliária, ou para fazendeiros, né, na época da ditadura. Foram títulos entregues pelo próprio Estado. E aí os indígenas foram expulsos, foram empurrados das suas terras e hoje lutam, né? Lutam muito em retomadas, e isso tem gerado muita morte de indígenas, né? Para poder eles rever, né? E ter seu território de volta. Então, assim, o agronegócio no Brasil hoje é ancorado, né, na destruição do meio ambiente e no genocídio dos seus povos. Mas aí a senhora não estaria fazendo uma generalização e tendo um preconceito com um dos setores que mais traz riquezas e prosperidade para o país mesmo? Tem até que se avaliar bem isso, sabe, Mariana? Porque é vendida essa ideia de que é o agronegócio que sustenta o Brasil, né? Mas dados recentes mostram que 70% da alimentação que vai para a mesa do brasileiro é produzida pela agricultura familiar. É claro que isso está sendo reduzido porque as terras também estão sendo diminuídas para esses setores, né, da agricultura familiar. E aí, quando a gente fala que 1% da população brasileira detém, né, a riqueza do país, né, a maior riqueza do país, isso vale para a terra também. 1% dos latifundiários ou do dono do agronegócio, eles detêm 46% da propriedade privada. Sabe? Então, a gente fica pensando por que prioriza o setor do agronegócio em detrimento do homem do campo, né? Dos pequenos produtores, dos indígenas, dos quilombolas. De qualquer forma, candidata, o agronegócio tem sido responsável pelo pouco crescimento econômico que a gente tem tido nos últimos trimestres e também pela balança comercial brasileira ser superavitária. Se a gente dependesse de outros setores, nem isso a gente conseguiria. Então, como conciliar, na proposta da senhora e do candidato Guilherme Boulos, a questão do agronegócio com a questão da preservação do meio ambiente e também com a questão das minorias e dos povos indígenas e as terras que pleiteiam? Olha, é preciso rever também as isenções das taxas, né, que vão para esses setores. Para você ter uma ideia, as empresas de agrotóxico, elas têm o correspondente a 4 bilhões anual de isenção, só as empresas de agrotóxico, né, em relação ao ICMS. Tem 1% do IPI, né, de isenção. Então, só aí tu tem 5 bilhões que o Estado está deixando de arrecadar, né? E aí, quando você vai um pouquinho mais de subsídio, tem um total de 10 bilhões de investimento somente para o Plano Safra, é o que está correspondente ao ano de 2015, sabe? Então, assim, o agronegócio ele está sendo fortemente subsidiado pelo Brasil, então ele não pode dizer que é o agronegócio que carrega o Brasil nas costas.
é o Brasil que está carregando o agronegócio nas costas, né? Então, por que prioriza esse setor e não prioriza a agricultura familiar? É isso que não dá para entender, entendeu? Tem que descentralizar o uso da terra. Olha, sabe? muitas terras indígenas estão sobre enormes riquezas em minério. Inclusive, tem muita gente já de olho em várias áreas no norte do país. Qual é a sua opinião a respeito da exploração do subsolo, desse minério em territórios, e se for em território indígena, o que fazer? Olha, é um outro setor aí, né? Porque o Brasil ele está bem nesse tripé, né? Que é gado, agronegócio, né? Soja, cana-de-açúcar, eucalipto e as mineradoras, né? Agora, assim, o absurdo, Mariana, é que todas essas grandes empresas elas são isentas de imposto, sabe? Então não tem como dizer que se proibir, sabe, vai ter prejuízo. Acho que tem que taxar essas empresas, eles têm que aprender a pagar impostos, sabe? Tanto você vê que Guilherme está falando muito isso. Deveria ser permitido exploração mineral? Olha, no Congresso Nacional tramita um projeto de lei, que é o projeto número 1610, né, que é o que está tentando autorizar a exploração mineral em terras indígenas. Tem o Código da Mineração, que é esse geral aí, né, que eles tratam, por exemplo, até as terras indígenas como terras improdutivas. Né? E a gente é contra a mineração predatória da forma que sabe? Tem que se considerar o direito à consulta livre, prévia e informada. O Brasil é signatário da Convenção 69, né? Que dá o direito à consulta. E aí esses empreendimentos desrespeitam totalmente esses tratados, sabe? Então tem que se considerar e respeitar os nossos instrumentos legais, né? Estão aí para isso. Os povos indígenas no Brasil são unidos? Os povos de diferentes denominações, de diferentes regiões, eles são unidos? Porque, tirando a eleição do deputado federal, na época em que eu era adolescente, Mário Juruna, eu não me lembro de um outro representante indígena. E agora a senhora, como candidata à presidência, vice-presidente da República. Mário Juruna ele foi o único parlamentar indígena, né, que foi eleito, inclusive, antes da redemocratização. Né? E hoje nós somos 305 povos indígenas, né, nas diferentes regiões. A gente está presente em todos os estados todos os estados da federação e falamos 274 línguas diferentes. Nós temos um movimento indígena, né, nacional que chama Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né, do qual eu faço parte da coordenação executiva, e a gente se une, sim, em torno de pautas comuns. A luta pelo território, por exemplo, né, a regularização das nossas terras, é uma pauta que une todos os povos. Né? E agora, para 2018, nós estamos também aí com um número de 131 candidaturas indígenas registradas. Né? Isso porque a gente se juntou e tomou essa decisão, porque a gente tem que ocupar esses espaços também dentro da política institucional. Né? Agora, é claro, essa ausência, nesse período aí todo, né, de 87 até aqui, de um representante indígena, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional, não foi por falta de disputa. Nós, indígenas, sempre tivemos ali, né, todos os anos, aí, com as candidaturas lançadas. Só que o formato de campanha no Brasil é muito injusto, é muito desigual, né? A começar pelo próprio horário de televisão, né, que é um número muito insignificante para os partidos pequenos, para os partidos, né, mais de esquerda. E nós, indígenas, assim, se a gente tem uma candidatura lançada, a gente quer fazer diferente, né? A gente não quer reproduzir as mesmas práticas que de ficar assediando, agradando, né, de ficar com essa troca de vender voto, né? A gente quer fazer diferente com que as pessoas votem pela causa. E é por isso que eu estou junto com o Guilherme nesse curso de aliança, que é com os movimentos sociais e o PSOL e o PCB, porque a gente quer exatamente combater essas práticas. Né? E, claro, e lutar tanto por essa democratização do tempo de televisão para as candidaturas, como também do próprio fundo partidário, né? Que é muito injusto. Eu queria abordar com a senhora uma questão que talvez seja o principal drama atual dos brasileiros, que é a questão do desemprego. A gente tem 13 milhões de desempregados, outros tantos ou subempregados, ou no desalento, que até desistiram de procurar empregos. O que a chapa que a senhora compõe com Guilherme Boulos
propõe para a questão da geração de empregos, para uma geração acelerada de empregos? Olha, Mauro, assim, né, é um absurdo mesmo esse número de desempregados e um número que só cresce, né? E a gente fica pensando também, durante todo esse tempo, né, o quanto que as pessoas estão ficando fora do mercado de trabalho. Mas uma das causas também para esse desemprego é exatamente essa concentração de terra nas mãos, né, de poucos setores, né? Porque, por exemplo... A senhora está sugerindo que o homem volte da cidade para o campo? Não, acho que nem é isso, embora muita gente queira, né? Porque muita gente que está na cidade já está cansada de viver aqui nessa agitação que é, nessa loucura que não se locomove direito, que não tem sossego. Muita gente está buscando uma terrinha lá no campo, né? E muitos não estão encontrando porque as grandes extensões de terra estão sendo entregues para esses setores. Para você ter uma ideia também, somente na região aqui que corresponde a Matopiba, né, que é esse grande programa aí de expansão agrícola, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, são 73 milhões de hectares de terra no Cerrado, né, com vegetação nativa do Cerrado, que está sendo entregue para a expansão agrícola. E esses setores e esse crescimento aí da produção agrícola não emprega o homem do campo. Não emprega porque eles acabam investindo em máquinas e aí eles acabam também diminuindo ali o trabalho das pessoas que estão ali. As pessoas são expulsas da sua terra, né, e ficam ali fazendo o quê? Não tem um trabalho. Eles acabam vindo para a cidade. Então, continua vindo muita gente para a cidade, chega aqui, o mercado não absorve, porque são pessoas que têm um outro tipo de qualificação, né? E aí isso contribui muito para esse crescimento do desemprego, né? Então, nós precisamos descentralizar a terra, fazer investimentos tecnológicos regionalizados e oportunizar que as pessoas do campo ou as pessoas, né, das regiões permaneçam ali no seu local, né, de origem. Olha, no Pará, por exemplo, tem a castanha do Pará, que você deve conhecer, que é muito gostosa, né? E lá é uma das regiões que tem, né, essa planta nativa. A castanha é coletada lá e é mandada aqui para São Paulo, né? E aí aqui se beneficia, aqui faz o manufaturamento. Ela volta para lá com um preço 3, 4 vezes mais. Aqui também fica caro demais. Então, né? fica muito caro. Então, mas quem está lá, que é de lá, ele não consegue comprar porque ele volta caro. Aí o imposto fica aqui, entendeu? E aí lá, o que é aproveitado é aquela mão de obra barata, né? E a gente não acredita que essa desigualdade vai gerar um bem viver para todas as pessoas, né? O que nós lutamos não é só por um trabalho, mas que as pessoas tenham um trabalho digno e condições de vida, né, que elas possam estar bem, seja no campo, seja na cidade. Eu vejo uma incoerência aí, porque a senhora criticou há pouco a máquina, a utilização de máquinas no campo e que isso tira o trabalho do homem do campo, e agora está dizendo que falta tecnologia no local para que pudesse ser beneficiado no local. Não, não é incoerência, não, Mariana, não é. A forma que é feito hoje, né, tira o trabalho das pessoas, né, porque ele acaba investindo muito em máquina e coloca uma pessoa para trabalhar. O que eu estou falando é do manufaturamento, né, das indústrias, para poder lá mesmo beneficiar a castanha e ali adotar a mão de obra local. Entendeu? Tem que preparar as pessoas, qualificar as pessoas e aproveitar a mão de obra dessas pessoas. Hoje, e isso parece tão simples, não parece? Parece simples e é simples. É possível de fazer. As nossas propostas, elas não estão sendo criadas da cabeça, entendeu? Nós temos vários especialistas que estão construindo com a gente aí. Mas aí a senhora, por exemplo, para beneficiar a castanha lá no Pará, teria que criar algum tipo de incentivo fiscal para que as empresas se estabelecessem lá? A senhora acabou de falar contra os benefícios fiscais para o agronegócio. A senhora teria que dar algum tipo de incentivo para que as empresas, as indústrias se instalassem, por exemplo, no Pará e beneficiassem a castanha? Olha, tudo tem que ter um equilíbrio, entendeu? Tem que ter uma distribuição equitativa, igualitária, né? Porque da forma que é hoje, assim, muitas indústrias fecharam, né? E quando eu falo indústria, eu não estou falando das grandes, eu estou falando ali, né, dessas cooperativas, né, das associações comunitárias que as pessoas utilizam. Inclusive, tem gente que tem formas de beneficiar no fundo de quintal. Essas pessoas não têm o incentivo que essas grandes indústrias ou o agronegócio têm, né? Então, é preciso priorizar também os pequenos e subsidiar para que essas pessoas também possam crescer, possam produzir. Eu estou vendo que a senhora está com o broche da Marielle. Qual seria o papel das mulheres no seu governo?
Olha, as mulheres têm um papel fundamental, inclusive na decisão do processo eleitoral, né? E nós estamos em luta constante aí contra, né, toda essa realidade aí de machismo, contra o feminicídio, né? A gente vê um número crescente aí de mulheres que morrem vítimas dos seus atuais ou ex-parceiros, né? E nós temos aí um pacto, né, pela vida das mulheres, um pacto federal pela vida das mulheres. E nesse momento, em especial, é importante a gente se juntar para combater o conservadorismo, o fascismo, que está aí cada dia se colocando contra nós nas ruas, nas redes, em todos os setores. Uma né? pergunta que a gente vai Marielle fazer... é um exemplo para nós de luta, né? E eu acho que muitas das mulheres que estão no campo democrático aí nesse ano traz essa voz e esse exemplo de luta da Marielle. Uma pergunta que a gente vai fazer agora para todos os candidatos à vice-presidência nas chapas é o que você faria se tivesse que assumir a presidência do Brasil? Qual seria a sua prioridade? Olha, não é minha prioridade, né? Porque é a prioridade da nossa chapa, já que nossa chapa ela é uma chapa coletiva, é uma chapa que está num projeto aí de construção a muitas mãos, né? Mas a primeira medida nossa é revogar as medidas de retrocessos do governo de Michel Temer. Por exemplo? Reforma trabalhista, a emenda constitucional 95, né? Não é possível 20 anos aí sem investimento em serviços públicos de saúde e educação. Né? Ciências e tecnologias também, pesquisa, né? Candidata, ótimo. Muito obrigada. Sônia Guajajara, candidata a vice-presidente na chapa Guilherme Boulos, do PSOL, foi a nossa convidada nessa entrevista, né, Mauro? Nessa sabatina que a gente vem fazendo com os candidatos à vice-presidência da República. Daqui a pouquinho tem mais. Obrigada, candidata. Nosso convidado agora é Paulo Rabelo de Castro, candidato a vice na chapa com Álvaro Dias, do PSC. Candidato, boa noite. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Nosso tempo começa a contar a partir de agora. Nessa entrevista, eu gostaria de fazer uma crítica à maneira como as propostas vêm sendo apresentadas por todos os partidos de maneira um tanto quanto genéricas. Os candidatos dizem que vão fazer isso ou aquilo, mas eles não apresentam essas propostas com detalhes. É verdade, mas há uma exceção, Álvaro Dias e Paulo Rabelo. Eu já estava homologado na chapa, como cabeça de chapa do Partido Social Cristão, mas achei que por um motivo patriótico, ou seja, a convergência de ideias deve trazer pessoas para junto de uma mesma chapa, me uni a Álvaro Dias, estou como vice dele, e gostaria de dizer para você, Mariana, e para todos que estão aí, que este plano de metas, que é o 19 mais uma metas, é um plano inteiramente diferenciado. Óbvio que eu vou dar para vocês um folder, mas por trás desse folder tem quase 1000 páginas, incluindo a reforma administrativa que a turma do Paraná, do Álvaro Dias fez, ou seja, não só a minha equipe como a equipe de Álvaro Dias, independentemente, produziram, vou repetir, quase 1000 páginas de preparação prévia para assumir o governo do Brasil. Portanto, você que vota consciente, você que está em dúvida, e praticamente 40% da população eleitora brasileira, Mariana, ainda realmente está em dúvida ou não fixou candidato, apesar de ter uma simpatia, você ainda tem chance de acompanhar os últimos debates e fazer a sua opção consciente por quem pode governar sem ódio e com plano. É muito importante que o Brasil tenha plano de voo, e nós temos, e é piloto e copiloto, ou seja, nós também estabelecemos uma maneira diferente e moderna de fazer o trabalho de presidir o Brasil. Você compra um shampoo e leva um condicionador de excelente qualidade. Mas nesse plano, está a extinção do Ministério da Fazenda? O senhor é contra o Ministério da Fazenda? Não contra o Ministério da Fazenda, a provocação sua. Na realidade, eu sou contra a atitude dos últimos ministros da Fazenda que, capitaneando toda a área econômica, jamais apresentaram um plano de governo. Até alguns aí que estão de candidatos, é curioso que agora estão cheios, sim, desses planos de ocasião, e falando, inclusive, em gerar 10 milhões de empregos, coisa que realmente foi gerada, e até mais do que isso, 13,5 milhões de empregos entre 2003 e 2010, mas
em decorrência da grande onda de commodities que fez com que Peru também tivesse milhões de empregos, Colômbia gerasse milhões de empregos e, inclusive, na proporção, quem menos gerou empregos durante este período na região sul-americana, sabe quem foi? O Brasil. O Brasil, se tivesse gerado empregos na mesma proporção que gerou uma Colômbia ou um Peru, nós teríamos para lá de 20 milhões de empregos gerados e não 10. Então, ou seja, o Brasil tem um grande potencial de ser um país rico e ter um capitalismo que não exclua ninguém, ou seja, todo mundo se dando bem, todo mundo com dinheiro no bolso e todo mundo com autoestima de emprego. Mas para isso é preciso, gente, plano de governo, cabeça no lugar. Na sua reforma, na sua proposta, sim, o Ministério da Fazenda desaparece? Sim, não, na realidade ele migra para dentro de um Ministério do Planejamento, Gestão e Economia, ou Fazenda, porque na realidade já há uma truncagem. O Ministério do Planejamento é o Ministério da Despesa, que pouco fala com o Ministério da Fazenda hoje, que é o Ministério da Arrecadação. Por que não saiu a reforma tributária, que, aliás, está no topo das nossas prioridades do plano de 19 metas? A reforma simplificadora não saiu porque o atual Ministério da Fazenda tem uma mentalidade arrecadadora. Então, por um excesso de prudência, ele jamais promove qualquer discussão sobre simplificação tributária. Não sei se já notaram que o atual ministro da Fazenda, já nos estertores da administração Temer, ele volta a falar que é preciso que o Brasil se engaje numa simplificação tributária e redução de tributos. Meu Deus, eles estão lá há 2 anos, promoveram a PEC do teto de gastos, gastaram o capital político todo que tinham, e eu vou dizer isto porque avisei ao presidente Temer na época: presidente, não gaste sua munição política apenas para estabelecer um teto para o gasto. Aliás, errada a fórmula. Se houver tempo, ou se houvesse tempo, eu diria como ela é errada. Ou seja, conseguiram fazer uma fórmula atrelada à taxa de inflação equivocada. Porque quanto maior a taxa de inflação, maior a propensão ao gasto do governo autorizado. Isso não faz sentido. E se o PIB crescer, se a produção crescer, não. Aí não está autorizado. Teria que estar atrelado ao PIB? Teria que ter atrelado a uma fração do PIB nominal, o que é um incentivo a quanto mais a parte real, ou seja, a produção efetiva crescer, mais poderia crescer também o governo. Ou seja, esse pessoal, Mariana, me desculpe, eles não têm competência e nós vamos errar de novo se o povo conscientemente votar em algum desses extremos. O senhor chama atenção para o voto consciente. A gente é oferta, não somos a demanda. O público é que tem que nos demandar. O senhor chama atenção para o voto consciente, mas o que está muito em discussão, principalmente nesse momento das campanhas, é o voto útil. A gente tem 2 polos extremamente radicais e muito antagonistas, e a gente tem uma série de pessoas com muitas qualidades nesse meio que aparentemente não tem chance. É verdade, o que fazer? Mas na realidade é o seguinte: existe sim um voto de repúdio a tudo que a turma associada ao PT, mas não é necessariamente o PT. Vamos conceder que lá tinha também o PMDB no meio, tinha os partidos de apoio. E essa turma que já está aí há muito tempo realmente precisa ser renovada. Agora, renovar com quem? Renovar com o ódio? Renovar com o tiro, a arma, a falta de pensamento, a falta de proposta, a improvisação? Não, se existem alternativas como a de brasileiros, que no caso de Álvaro Dias está na política há muito tempo, foi um experimentado governador, talvez o melhor governo do Paraná de todos os tempos, e um dos poucos parlamentares absolutamente ficha limpa, reconhecido pelos amigos e adversários. E eu que não preciso estar aí, porque sou um técnico, uma reserva técnica, por assim dizer, mas que eu acho que ninguém vai refugar ou refutar a ideia de que nós temos a capacidade de dar ao Álvaro Dias todo o apoio de coordenação econômica e social que um governo do tipo país desenvolvido precisa. E com um olhar social para a regularização da propriedade, de 5 milhões de propriedades.
Um olhar para o social, que é a mulher brasileira. Somos o partido que valoriza a família e valoriza a vida. Temos aí a proposta de 500 centros de educação para o trabalho, Mariana, que só isso é uma coisa extraordinária. Você chegar a 2022 tendo dado 1 milhão de empregos para jovens entre 15 e 18 anos, principalmente o sexo masculino, mas válido para os dois, porque esses é que compõem a estatística trágica dos 33 mil homicídios por ano que compõem o nosso Atlas da Violência. Dos 63 mil homicídios, 33 mil são jovens que primeiro, às vezes, assassinam e depois são assassinados. Nós temos que ter 1 milhão de jovens carentes sendo recolocados no mundo da educação e do trabalho com carteira assinada. Por que ninguém discute isso? E isso tudo já está detalhado no nosso plano de governo. Portanto, imprensa nacional, redes de televisão, procurem melhor saber a diferença entre aqueles que estão improvisando, por exemplo, que agora está na moda falar de creche. Um candidato começa a falar de creche, eu também quero fazer 1 milhão de creche, 2 milhões de creche. Mas quantos têm um plano e sabem que realmente é necessário 4 milhões de vagas em creches e que isso vai dar 200 mil empregos de cuidadores e cuidadores? Quantos já fizeram o dever de casa? Quantos fizeram o dever de casa? Tudo isso custa dinheiro. Existem correntes econômicas que dizem que quando, no momento de crescimento fraco ou de recessão, o Estado precisa investir mais. Outras correntes, e a gente tem adotado isso aqui no Brasil, diz que quando a gente tem um déficit público crescendo, o Estado precisa gastar menos, enxugar os gastos. Todas essas propostas que estão no seu plano, algumas que o senhor até já apresentou, custam dinheiro. De onde vai vir esse dinheiro? O Estado vai se tornar mais gastador? Ou, se não, como é que o Estado vai enxugar custos para gerar e para ter sobra ali de orçamento para empregar nessas propostas? Primeira coisa que nós temos que entender, e foi ótima a sua pergunta, é que o Estado não é gastador. O Estado não gasta nada. O Estado só gasta o que ele conseguiu arrecadar do seu bolso. Portanto, não existe essa história do Estado tirar dinheiro na lua ou em cima da árvore, né? Ele gasta o que tomou da Mariana, tomou de ti, tomou do telespectador, ou pior, que ele tomou do mercado se endividando, que é o caso nosso hoje. Então, nós temos que conter o Estado dentro da arrecadação. Para isso, faríamos uma limitação emergencial de gasto, já está toda calculada, faz parte dessas quase 1000 páginas de estudos, tudo calculado, com a mudança dessa regra da PEC do teto de gasto, o limitador emergencial e já em 2019 também um limitador estrutural, que é isto aqui, fazer 29 ministérios virarem 14, não sei quantas autarquias serem enxugadas. Esse limitador é aquele corte horizontal da ordem de 10%, é isso? Você já está até lembrando, né? São 10% de corte, não é? E nós temos, portanto, uma possibilidade de já eliminar os 139 bilhões que estão previstos de déficit, né? Agora, cortando 10% do orçamento, a gente não corre o risco de cortar dinheiro de áreas que já são bastante carentes, como a saúde, por exemplo, que são fundamentais para as pessoas? Não, porque nós faremos justamente com a segunda fase, que é a redistribuição estrutural do gasto, uma adaptação de tudo que é desperdício, e nós temos uns outros 150 bilhões, segundo os nossos cálculos, pelo menos, de desperdícios que serão realocados exatamente em saúde, em educação e em segurança. Por exemplo, nós podemos já aumentar para 2020 cerca de 10 bilhões, ou seja, dá um aumento linear de 10% do gasto em saúde. Sempre lembrando que a questão principal, principalmente em saúde, não é gastar mais. Em educação já sabemos também, gasta-se muito relativamente, por exemplo, na educação superior, mas não temos eficácia. Então, nós temos que ter métricas de desempenho para cada uma dessas áreas. A questão é gastar melhor. Gastar melhor é essencial. Agora, fatalmente vamos gastar mais. A nossa proposta não é conter o Estado para que ele define, como atualmente está programado com essa PEC do teto de gasto. Pelo contrário, é uma abordagem inteligente, valorizando o servidor público. E sem aumento de impostos? Sem aumento de impostos, Mariana, porque justamente na economia nada é neutro. Se eu exagero
o remédio do imposto, que é necessário, porque senão, como você bem falou, o Estado só gasta se ele arrecada ou se endivida, eu preciso taxar sim, mas equilibradamente. Portanto, eu tenho que fazer uma migração desse imposto que hoje, aliás, tributos de todos os gêneros e modos que estão no consumo para a renda. Já anunciando que o trabalhador até R$5.000, está aí um outro estudo que nós fizemos, você viu que ninguém falou sobre esse assunto, mas nós estamos anunciando aqui que no dia 1º de janeiro vamos isentar do imposto de renda da pessoa física todo trabalhador que gasta até R$5.000. Nosso cameraman lá, se ele ganha até R$5.000, ele não paga mais o imposto de renda. Por quê? Porque ele já paga em toda a mercadoria, serviço, ele compra um copo d'água, ele acende a luz, ele já está pagando o tributo. E são diversos tributos. Uma isenção, então, para uma faixa até R$5.000. Para uma faixa de R$5.000. Isso já ativa a economia. É claro que isso tem que ser compensado. E a maior parte dos candidatos, ele não é específico como nós estamos sendo específicos, porque não tem gente, não tem equipe que fez conta coisa nenhuma. Mas eu, por acaso, por ter estado no IBGE, por ter estado no BNDES, e antes que digam que eu utilizei essas duas organizações para fazer contas para mim, há 40 anos eu faço plano de governos. A primeira vez, Mariana, isso vai me datar um pouco, entreguei para o presidente, para o candidato Tancredo Neves, depois para Sarney, depois também FHC, tentei entregar para a Dilma, para essa nem consegui entregar, mas estava pronto, e não estava disposto a terceirizar mais. Eu falei, eu vou me candidatar com o meu plano e oferecer ao povo brasileiro a chance de ter uma renovação efetiva, com gente que pensa e que vai fazer, repito, todo mundo ficar mais rico, porque o Brasil é rico. Só que nós perdemos a capacidade de sonhar, capacidade de autoestima. O brasileiro não está votando nem com a cabeça, nem com o coração. Está votando com o fígado nessa eleição. Com o fígado, com o ódio, com a raiva, com o ressentimento. Não deveria fazer isso. O Brasil é grande, gente. Nós, em 4 anos, deem para nós essa chance. Deem para Álvaro Dias 19. Nós podemos, como é o nome do movimento que o abriga. E o Partido Social Cristão, que é a minha sigla, um partido da família, da vida, mas mais do que nunca, um partido comprometido com um plano de metas, É uma homenagem ao Juscelino Kubitschek, muita gente nem sabe quem foi o presidente Juscelino, um presidente que de fato conseguiu fazer 50 anos em 5, e a gente pode fazer sem inflação, sem desequilíbrios, 40 anos em 4, muito mais do que 10 milhões de empregos. A chapa que o senhor compõe começou o processo eleitoral ali pelas pesquisas, numa faixa de 4% a 6%, dependendo da região do país, até um pouquinho mais. Mas esses números não evoluíram, não deslancharam. É possível ainda crescer? É possível ainda sonhar com o segundo turno? E que avaliação o senhor faz? Por que até agora essa mensagem ainda não chegou e não conseguiu aumentar o número de eleitores? Pois é, eu queria dizer para você que esse é o maior desafio, mas nós contamos com um aliado. É você, telespectador, que está acompanhando a Rede TV e o teu programa. Indeciso. Esse indeciso, segundo as contas que a gente tem feito, ele é por baixo 40% da população eleitora. Vou repetir, 40%. Esse indeciso que, em geral, talvez não queira nem sair de casa, que está aborrecido, ele não está votando com o fígado, mas ele está votando com a parte triste do coração e dizendo, não vale mais a pena. Gente, nós somos diferenciados. Álvaro Dias e Paulo Rabelo é uma chapa dos seus sonhos, modéstia à parte, ou seja, você tem uma alternativa. E se 40%, a mim, se em tese, muita gente vê teu programa, se em tese aí 10% na última hora resolve dizer, não, é esse o meu caminho como eleitor, eu não vou votar útil, porque o primeiro turno é para votar útil, é para votar com a expressão do meu sentimento real. Eu, como cidadão, vou dar uma olhada, pelo menos, nos 2 últimos debates, não é?
Façam isso, pelo amor de Deus. O Brasil está em jogo e depende da soma aritmética de todos os votos de todos os brasileiros. Não seria o caso dos candidatos que representam uma terceira via? Não seria o caso deles se juntarem e apoiarem um único candidato? Porque a gente está vendo a tendência de um segundo turno polarizado. Sim. Existe espaço para algumas desistências de candidaturas de centro em prol de apenas uma? Eu vou ser muito claro com você. Um dos candidatos não teve nunca experiência nenhuma em governo. Eu estive no governo fazendo meu treino, porque fui treinar no governo, nunca estive no governo, fui sempre setor privado, como professor, universitário, pós-graduado e empresário, mas achei essencial estar no governo. Então, o candidato que nunca foi para o governo está ali fazendo um exercício. Número 2, candidato que já foi ministro da Fazenda outro dia e está dizendo que vai fazer um plano que não conseguiu fazer ou não teve a capacidade de fazer antes, para mim está descartado também. Esse é que tem que desistir. E número 3, candidato que até tem uma ficha administrativa razoável, mas não sei se passa na ficha da ficha limpa. Esse é um problema mais difícil, mas que principalmente já teria feito um loteamento prévio da República, dos ministérios, como fará aquilo que os brasileiros mais querem fazer, querem que se faça, que é um governo para valer. Um governo que realmente a gente olhe para trás em 2022, que vai ser a data do nosso bicentenário. Estamos orgulhosos desse governo. O senhor está dizendo que eles desistam e apoiem Álvaro Dias. Eles desistam em prol de Álvaro Dias. Eu estou dizendo que deve surgir desses candidatos uma percepção muito clara. E mais, é 2 em 1, vou repetir aqui o comercial. Você compra o shampoo e leva um condicionador como oferta da casa. A nossa última pergunta. É totalmente diferenciado. O senhor tem 40 segundos para uma pergunta padrão muito aqui. Apertado o nosso tempo, mas eu quero saber, se tiver que assumir, o que o senhor vai fazer? Se tiver que assumir, nós estamos preparadíssimos. Nós precisamos mostrar ao Brasil que o Brasil vale mais. Que o Brasil, ele é dos brasileiros. Então, nós vamos enriquecer o Brasil com um grande processo de desestatização em que o brasileiro faça parte, uma nova previdência, preferência para as mulheres brasileiras, opção preferencial para dar a elas o documento da casa da propriedade. Olha, é muita coisa que a gente possa falar. Vocês têm que votar para ver o que vai acontecer. Muito obrigada. Muito bom. Obrigado, Mariana. Muito obrigada, Paulo Rabelo de Castro, candidato do PSC com Álvaro Dias do Podemos. Foi nosso entrevistado nesse bloco. Voltamos com a nossa série de entrevistas com os vice-presidentes. O nosso convidado agora nesse bloco é Eduardo Jorge, vice de Marina Silva. Muito boa noite, candidato. O tempo da nossa entrevista começa a contar a partir de agora. Boa noite, Mariana. Boa noite, Mauro. Obrigado, Rede TV. A gente vai fazer uma pergunta sobre a candidatura da Marina Silva, que vem perdendo votos agora nessa etapa final. Faltam 2 semanas para as eleições, ela vem diminuindo no percentual de intenção de votos. Aqui o senhor acredita essa radicalização e polarização tão grande nessa reta final e a perda de votos da sua candidata? Primeiro, ainda falta uma eternidade para chegar na eleição. 15 dias é muito? 16 dias é muito? Uma campanha de 45 dias é praticamente uma eternidade. Muita coisa pode acontecer, pode haver decisões até os 44 minutos do segundo tempo. Até um dia antes. Até um dia. Então, vamos lá. Eu acho que a Marina, a dificuldade nossa, da Marina, da minha queridíssima e bela candidata, é que é uma voz da razão, da sensatez, da paz. Aliás, hoje é o Dia Mundial da Paz, da ONU, 21 de setembro, no meio de uma gritaria, de uma balbúrdia, onde as raivas, as mágicas para tirar o Brasil da crise que o PT, a Dilma e o Temer criaram, e a maior crise da modernidade brasileira, levam aqui na direita, na extrema-direita e na extrema-esquerda, uma gritaria de ódio, né? Ódio mútuo, mas que querem nos engolfar nessa briga, né? Nessa gritaria, uma voz razoável, uma voz sensata, uma voz dizendo, olha, a crise é grave, essa crise que a Dilma e o Temer, com seu naufrágio do seu Titanic, nos jogou, vai exigir um esforço muito grande na economia, não vai ser com mágica, não vai ser da noite para o dia. Então, a Marina é uma candidata da razão, do coração e da razão,
né? Essa história do coração e da razão não foi o Alckmin que inventou, fui eu na outra campanha. Ele está usando sem minha autorização. Pois bom, então essa que é a questão, Mariana. Pois é, o eleitor podia votar com o coração, podia votar com o cérebro, mas está escolhendo votar com o fígado. Está escolhendo votar com ódio. Essa é uma boa ideia. Mas por que chegamos no Brasil, um país tão maravilhoso como o nosso, tão adorado como o nosso, tão lindo como o nosso? Eu não vou mudar de jeito nenhum. O ódio é contagioso? Tem história, mas o ódio tem história. A coisa não acontece assim da noite para o dia, como se fosse um cogumelo que choveu hoje, ele nasce. Ele foi plantado. Esse quadro de hoje, que está te obrigando a escolher entre duas coisas que você não quer escolher, talvez, se eles... Está me obrigando a escolher entre duas coisas que eu não quero escolher. Mas por que nós chegamos nisso? Eu tenho um Facebook artesanal que eu mantenho desde a campanha passada de 2014, que eu não entendia de internet, mas meus meninos e os meus amigos jornalistas que me ajudaram. Você só tem 8 segundos, você fala os 8 segundos e diz que você fica na rede em 1 hora à disposição. Foi a gente que inventou isso. Foi uma coisa extraordinária. Então, eu abri Twitter, abri Facebook. Quando acabou a campanha, eu tive que manter. Meus filhos falaram, você não vai desligar, seria muito mal educado. Então, eu mantenho o Facebook. Artesanalmente, quando eu chego do trabalho de noite, às vezes vou lá e faço. E desde o final do ano passado, Mariana, que eu tenho alertado isso. Para esse quadro que você está aí horrorizada e irritada, que se talvez acontecer a finalíssima da Copa, entre A e Z. Esse ódio? Esse ódio foi plantado pelo Lula. E vou explicar por quê. Eu fui do Partido dos Trabalhadores, ajudei o Lula durante muito tempo, não tenho nenhum ódio em relação a ele. Saí do Partido dos Trabalhadores em 2003, você não viu fazer gritaria nem nada. Tenho muitos amigos lá, acho que o PT foi um partido, como o PSDB, foram os 2 mais importantes partidos da redemocratização, fizeram muitas coisas boas pelo Brasil. Mas veja, qual é a origem dessa gritaria da extrema-direita contra a extrema-esquerda, cada um apontando o dedo para outro e brigando na rua? 12, 14 anos, o governo do Partido dos Trabalhadores, que fez coisas boas, insisto, e fez coisas boas, já disse. Ele teve 3 elementos que chegamos a isso. Primeiro, a incompetência, o populismo econômico, a irresponsabilidade econômica que gerou essa crise com 13, 14 milhões de desempregados, milhares de empresários falidos. Segundo, né? Segunda questão, né? A irresponsabilidade com o uso de recursos públicos. Terceira questão, a diuturna pregação do Lula que o país seria dividido, isso não foi um dia, 2 dias, não. Foram dias, meses, anos, que o país estaria dividido entre nós e eles. Nós, seria o Lula e o seu partido, e eles seriam os inimigos do povo. Dia e noite. Quem é inimigo do povo, né, está a meio caminho de ser eliminado. Então, esses inimigos do povo se organizam e ainda vendo que aqui no nós tem problemas em relação ao mau uso de recursos públicos, que está dando muita gente na cadeia, e ainda a irresponsabilidade populista, irresponsável, causando uma recessão, criou um ambiente de guerra. Essa guerra foi plantada por essa pregação. Portanto, só terminando, né, o Bolsonaro é obra do Lula. E o Bolsonaro, obra do Lula, se alimenta do ódio ao Lula. Então, os dois têm uma estratégia de ódio. O Lula plantou, o Bolsonaro cresceu, e o Bolsonaro também planta e se alimenta disso. Por quê? Então, eu digo isso desde o final do ano passado. Quem for lá no meu Facebook vai ver. É o quê? Você não tem a mesma audiência que você tem, né? Mas vai ver lá em janeiro, fevereiro, eu estou traçando esse quadro. Os dois, Bolsonaro e Lula, estão tramando, um é cabo eleitoral do outro, para obrigar você e o Mauro a decidir no segundo turno entre eles. Candidato, eu não quero, você não quer, mas isso está sendo tramado. Não é da agora, não é da agora. Ontem o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso publicou uma carta apelando às forças de centro por uma certa união, vai um pouco de acordo com isso que o senhor está falando, para evitar essa polarização. O senhor vê alguma possibilidade dessa união acontecendo no primeiro turno? Infelizmente, eu considero muito as promoções e as programações da Fundação FHC, sempre que eu posso vou lá, são interessantíssimas, de trazer gente da China, dos Estados Unidos, da Europa, são programações excelentes, podem ir lá, é grátis. E eu vou sempre lá. No começo do ano, eu falei isso para eles, para ele e para o seu coordenador, que é um filho do Boris Fausto, é um sujeito extraordinário, acho que é Sérgio Fausto. Vocês precisam, isso era fevereiro, janeiro, esse quadro, como eu já tinha eu não quero ser profeta, né? Mas como eu já vinha dando, que o Lula e o Bolsonaro, a extrema-direita e a extrema-esquerda, estão tramando esse segundo turno. Presidente Fausto, chame a Marina, que está hoje, que estava lá em fevereiro, mas como
a opção mais forte, né, para começar a conversar com ela, para a gente ter uma opção democrática. Agora é tarde. E a tática que eu defendia e defendi durante meses era derrotar o Bolsonaro no primeiro turno, que parecia mais fácil, né, e enfrentar o Lula no segundo e derrotá-lo. Então, isso era fevereiro, era janeiro, era março de 2018. Portanto, agora o presidente Fernando Henrique, tarde para isso? o presidente Fernando Henrique chegou atrasado. As lideranças do polo democrático, a democracia mais à esquerda, a democracia mais conservadora, falharam. Não dá mais tempo para fazer isso. Quem é que vai fazer isso? E por isso que eu não perdi as esperanças de estragar essa festa do Bolsonaro e do Lula. Quem? O povo. O povo. O povo. O povo. Eu tenho esperança, né, que essa barulho, essa gritaria, comunista, fascista, você é mais culpado, você é mais culpado, que a maioria do povo que vive do seu trabalho, que vai da casa para o trabalho, tem que cuidar dos filhos, que vai somente se interessar pela política de verdade nesses últimos 15 dias, 7 dias, né, pense, reflita. Ouça a voz da razão, por exemplo, a minha candidata é uma voz muito razoável, mas tem outros, né? Ouça a voz da razão e estrague essa festa. Tire um deles do segundo turno, ou o Bolsonaro, ou o candidato terceirizado do Lula, porque no segundo turno, se tiver um outro candidato desse polo mais democrático, nós ganhamos. Eu queria entrar num ponto do programa. Veja, então, o Brasil não está perdido. Não? Não. E tem mais. Só para ser mais... acho que a gente está na beira do precipício explorando o cavalo. Mas vai ser mais polêmico ainda, né? E como hoje eu sou em primeiro lugar, eu sou uma pessoa da democracia. Depois eu penso se sou social-democrata, mais liberal, mais ambientalista, mas primeiro democracia. Eu acho que a gente já tem suficiente resiliência. Se o Bolsonaro ganhar, ou se o candidato do Lula ganhar, que é a volta do Lula, né? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar para ser uma oposição eficiente e democrática a eles. O Brasil não vai acabar. Você vê, nos Estados Unidos tem um louco. Aquele aí é um louco. Mas são dois modos diferentes de fazer oposição, tanto a um quanto ao outro. Claro, cada um a gente tem um modo diferente de fazer oposição, mas digo, serei oposição ou ao Bolsonaro ou ao candidato terceirizado do Lula, eu serei oposição. Como é que ficaria num segundo turno, num eventual segundo turno, conforme está se configurando neste momento? Primeiro vamos esperar que o povo nos salve, porque como as lideranças falharam, insisto, né? Eu tenho esperança no povo. Olha, para o povo salvar, precisa conhecer as propostas de governo. É isso que a Marina fala. Eduardo Jorge, ela vê minhas entrevistas, todo mundo quer saber o que eu acho do PT, o que eu acho do Lula, do Bolsonaro, e ela diz, você é analista político ou candidato? Fala das minhas propostas. Então vamos botar as propostas. Quais são as mais importantes? Ela é uma moça muito gentil, né? Ela é. Mas é inteligente. Ela diz, Eduardo, você fala mais de análise política, você não é jornalista, não. Tem uma proposta aqui. Fale a proposta. Qual é a proposta para a geração de empregos, já que essa é uma das preocupações mais prementes? Essa proposta da geração de emprego está ligada a duas grandes linhas de trabalho dela. Primeiro, a recuperação da economia brasileira dessa crise que a Dilma, o PT e o Lula e o Temer criaram. Então, essa é uma questão essencial. E a outra é como, em que rumo a gente deve investir. É uma economia tradicional do século passado, baseada no petróleo, por exemplo, que é um combustível fóssil, sujo, que está condenando a humanidade ao desastre. Mas vai abrir mão do pré-sal? Falo disso. Eu fui o único em 2014 que teve o único, entre a direita, a esquerda e o centro, que falou que apostar todas as fichas no pré-sal, que era a posição do PT, mas também era do PSDB, era errada. Eu falei isso em 14, tá? Foi o único que teve coragem. Então, já paguei preço, pago de novo. Então, são as duas questões. A recuperação da economia. A Marina fala, a depressão é profunda. A Dilma, o Titanic da Dilma, do Temer e do Lula afundou a gente lá no fundo do poço, né? Então, não vai ser mágica que vai resolver isso. A gente tem que voltar aos fundamentos da economia. A economia tem fundamentos. Eu posso ser mais liberal, eu posso mais ser social-democrata, mas tem que fazer os fundamentos, tem que respeitar aquele tripé econômico que veio desde o Plano Real. Tem que respeitar a regra de ouro de não gastar mais do que você arrecada com o custeio. Você tem que abrir o país para o exterior. O Brasil é um dos países mais fechados do mundo, nessa época de globalização. Você então tem que ter esses fundamentos econômicos respeitados para quê? Para que o Brasil ganhe segurança jurídica, para capitais nacionais e internacionais voltarem a investir no Brasil. Isso é uma coisa de médio prazo. Portugal, Grécia, Espanha, todos eles que enfrentaram, mostraram que isso não é uma coisa assim que eu possa prometer. Vai ser em 1 ano, em 2 anos. Não. Tem um que promete resolver, assim, astrais. Bom, então, primeiro você tem que enfrentar essa crise de uma forma responsável e isso é uma coisa que vai ainda demorar um pouco.
A outra questão é, enquanto isso não resolve, o que você falou, e o pai de família está desempregado, então eu tenho que investir o pouco dinheiro que eu tenho, e sempre tem, para investir em algumas áreas, eu tenho que investir em áreas que abram empregos e que sejam em direção à economia do futuro. Então, o que a Marina está dizendo? O dinheiro que eu conseguir economizar com o corte, porque nós vamos cortar em Brasília. Essa história de austeridade tem que ser uma austeridade alemã, ou seja, tem que cortar por cima. Eu não posso pedir austeridade para o trabalhador ou para o empresário se eu não corto por cima. O que a Marina está fazendo, no programa dela está colocando, é que a gente vai cortar mesmo, né? Vai cortar mesmo. Cortar na carne e começar de cima. Cortar mesmo. Aquelas reformas, como afirmar que a reforma da Previdência é necessária, ao contrário do que o Márcio Postman fala irresponsavelmente no programa do PT, que a reforma da Previdência não é necessária. Demagogia, mentira. Ele sabe que é necessário. Então a Marina está dizendo, nessa recuperação da economia, tem que fazer reforma da Previdência de verdade, tem que avançar na reforma da Previdência, porque o Lula e o Fernando Henrique já fizeram algum pedacinho, a gente tem que avançar mais. Tem que continuar discutindo a reforma trabalhista para aprofundar para as novas relações de trabalho que está vindo por aí com a automação. Isso não vai acabar nessa discussão agora. Tem que fazer a reforma tributária para simplificar o Brasil, que é o país mais burocrata do mundo. Então, essas reformas têm que ser feitas para poder fazer a nova segurança jurídica e relançar a economia. Mas voltando ao trabalho. No trabalho imediato, né, a gente tem que procurar áreas que você possa absorver o máximo possível de mão de obra e rapidamente. Uma delas é na energia limpa. A energia limpa a gente vai ter dinheiro para investir, não vai ser no petróleo. O petróleo é residual e vai ser cada vez mais residual. É um tremendo erro o que a Dilma e que o PT fez de apostar todas as fichas nossas no futuro energético nosso no petróleo. Então, a Marina está dizendo, eu vou investir na energia limpa. O Nordeste, por exemplo, vai ser a próxima potência econômica e energética do Brasil. Tem tudo. Tem tudo. E eu vou fazer uma parceria com a Alemanha, trazer a Alemanha para cá, para a gente concorrer com a China e transformar o Nordeste numa potência energética. Isso vai gerar milhões de empregos, bons empregos. Eu tenho que, para cumprir o Acordo de Paris, recuperar 12 milhões de hectares de terra. Isso é trabalho rápido, trabalho de pouca especialização, que absorve muita mão de obra. Eu vou reinvestir na questão do saneamento básico. Tem várias obras paradas, também é uma coisa que é relativamente barata, que dá para investir. Então, você tem que fazer o trabalho macroeconômico e, para socorrer as famílias que já estão em dificuldades, procurar os caminhos aonde eu emprego já na direção certa, da economia do futuro e não do passado. Candidato, temos 6 minutos. Tem um outro tema que também é um drama grande da população. Mas eu não falei do outro assunto, que era a questão da energia. Né? Que é um tema da saúde, A Marina, eu acho que ela lançou uma ideia que é de criar uma espécie de autoridade que vá coordenar Isso é o resultado de toda a experiência nossa dos 30 anos de SUS, Mas eu acho que é o programa, que é a reforma democrática do Brasil mais profundo. Eu fui constituinte, fui um dos autores disso. Então, e é exatamente isso que eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor. Por isso. Explicasse um pouco melhor o que seria essa autoridade coordenadora do SUS, porque eu acho que não ficou muito claro ainda nas declarações da Marina. Ainda não, porque é realmente uma coisa bem nova e que, inclusive, enfrenta alguns tabus que nós mesmos do SUS criamos, né? Nós mesmos. Como é que isso funciona? Mas veja, só terminando a outra pergunta da Mariana, em relação à primeira questão da economia, segundo, os investimentos na economia de imediato, mas já na direção da energia limpa. Por quê? Porque a gente quer participar do esforço da humanidade do combate às mudanças climáticas. Então, tem muitos investimentos que a gente tem que fazer em 3 áreas. No lixo, que gera muito gás metano, a gente tem que partir para um trabalho nas cidades em direção ao lixo zero. Já tem cidades americanas e europeias fazendo isso. Lixo zero. Segundo, combater o desmatamento por uma agricultura mais eficiente, uma agricultura mais moderna, com muita tecnologia de agroecologia. E terceiro, sair da dependência do petróleo, do combustível fóssil. Fazer uma transição. Não vai ser da noite para o dia, por isso o pré-sal ainda vai ser usado um pouco, mas cada vez menos, em direção à energia limpa, solar, eólica. E o Brasil vai ser uma potência mundial nessa questão. Esse é o caminho. Porque é muito importante, porque quase ninguém falou de mudança climática. Eu não vi ninguém falar nessa campanha inteirinha. Ninguém pergunta também. Você precisa perguntar. Eu vou perguntar. A questão da saúde. Veja, a saúde, o SUS, eu sou um dos responsáveis por isso. São milhares de pessoas, de trabalhadores, de parlamentares que fizeram isso aí, essa reforma, que melhorou a saúde do Brasil. Mas por que o povo reclama tanto da saúde? Porque é como subir uma montanha. Eu estava muito embaixo, Eu andei mais ou menos 1/3 nesses 30 anos, mas tem 2/3 da montanha ainda para chegar. Então, quem está
na fila do pronto-socorro com o menino com febre, com 10 pessoas na frente dela, não quer saber se eu diminuir a mortalidade infantil, conseguir controlar razoavelmente a questão da AIDS, tem um programa de transplante extraordinário, tem o melhor programa de vacinação do mundo, embora tendo algumas crises agora. A mãe está na fila, né? Tem 2/3 da montanha ainda para seguir. Por isso que eu tenho compreensão com as queixas em relação ao SUS, mas também faço justiça ao Brasil, que a gente andou 1/3. Agora, com esse dinheiro que vocês me dão para trabalhar, vocês sabem quanto você me dá para trabalhar no SUS, no Brasil de ponta a ponta? Vocês sabem? Eu tenho falado isso já há 10, 20 anos, agora parece que está mais popular, que alguns começaram a repetir. Vocês nos dão para trabalhar, fazer tudo, desde a vacinação até o transplante, 3,5, 3,7 reais por pessoa por dia. Não paga nenhuma passagem de ônibus para fazer a política pública mais complexa de todas. Portanto, é pouco dinheiro. Mas como eu sou uma dona de casa pobre, eu chego no fim da feira e fico regateando ainda o preço da banana, da laranja, né? A dona de casa pobre O Brasil batalha muito pelo... acabou de entregar e de dar para os... O INPE brasileiro forneceu a patente do remédio contra a hepatite C. Mas eu e a Marina, eu sou autor da lei do medicamento genérico. Toda vez que você entrar na farmácia e ver aquele Gzinho... O senhor quebra essa patente? Foi ontem, que dia foi ontem? Quarta-feira? Quinta-feira, às 4 da tarde, eu e a Marina entramos lá em Brasília com ação popular para bloquear a decisão, pedindo o licenciamento compulsório e a liberação do genético que a Fiocruz já tem e que vai significar 1 bilhão de recursos economizados do SUS, que vai poder comprar o remédio, que hoje não pode comprar porque é caríssimo, tem 12 mil pacientes com hepatite C na fila, que é sem a gente poder comprar o remédio porque é caríssimo. Morrem 3 mil pessoas com hepatite C no Brasil. Eu tenho um remédio altamente eficiente, mas eu não tenho dinheiro para comprar e dar para a pessoa. E a pessoa é um drama nosso, né? Portanto, eu e a Marina entramos... Esse é um escândalo. É um escândalo. É um escândalo. É um escândalo. É um escândalo, né? E isso daí, a minha lei dos medicamentos genéricos é que possibilita essa luta que eu e a Marina estão entrando na justiça. Mas, bem, a autoridade... Estamos na última pergunta. Falta 1 minuto e 15. É a Autoridade Nacional de Saúde. Por que a gente está propondo isso? Mauro, é uma renovação muito grande do SUS, fruto dessa reflexão todinha de envolvimento meu, de 30 anos de SUS e de 15 anos de pré-SUS, que eu estou envolvido nessa história, que eu sou velho. Então, eu sou médico e velho. Então, veja, né? A gente com o SUS, a gente espalhou o sistema de saúde para todo o Brasil. Eu tenho hoje atenção saúde da família, lá na fronteira da Bolívia com o Acre até Bagé. Mas isso foi uma coisa boa, foi fantástico, foi extraordinário, melhorou muito. Mas isso pulverizou muito. Então, o que a gente está querendo agora? Manter a atenção primária e melhorar a sua qualidade nos municípios, mas dividir o país em 400 núcleos, 400 regiões, e aonde eu possa ter uma autoridade nacional, não é federal, é nacional, porque vai ter a União, os estados e municípios juntos, administrando aquela região de saúde com 500 mil habitantes cada uma delas, para dar escala. A saúde tem que ter escala. Eu não posso incorporar tecnologia nova, ter equipes de especialistas que tem que ter muito estudo, né? Se não tiver uma escala. Não posso ser uma coisa pulverizada. Você está entendendo, então? Eu quero dar um salto de qualidade, mantendo a atenção básica dos municípios e dando escala em cada região, para ter qualidade em cada região. Obrigado, candidato. Obrigada, candidato Eduardo Jorge. Obrigado. Olha, nesta série de entrevistas, a gente dedica os minutos finais para que todos os candidatos a vice respondam o que pretendem fazer caso venham a assumir a presidência da República. Como o tempo do candidato Eduardo Jorge esgotou, ele não pôde responder a esse questionamento. A gente volta já com Germano Rigoto, candidato a vice na chapa de Henrique Meirelles, do MDB. Até já. Voltamos, nosso candidato agora a ser entrevistado, candidato a vice-presidente, é Germano Rigoto, vice-presidente, candidato à vice-presidência na chapa com Henrique Meirelles. Muito boa noite. O seu tempo começa a ser contado a partir de agora, temos 20 minutos. Boa noite, é um prazer muito grande estar na Rede TV, estar contigo aqui, Mariana, dizer que são poucos, nós estamos comentando aqui fora do ar, os candidatos a vice-presidente não têm tido muita oportunidade de se apresentar e de mostrar um pouquinho do que representa o nosso projeto. Não é o projeto do vice-presidente, é o projeto do Meirelles, comigo, nessa candidatura à presidência e vice-presidência da República. Então, estou muito feliz de estar junto com vocês aqui à disposição. Henrique Meirelles aparece nas últimas pesquisas com menos de 5% das intenções de voto. Claro que ainda falta um pouquinho mais de 15 dias para as eleições. Numa eleição que tem 45 dias de tempo de campanha, 15 dias parece muita coisa, mas qual é a estratégia para tentar chegar lá? A grande questão dessa eleição, que eu acredito que foi um erro
na regulamentação, na legislação eleitoral, foi que determinaram uma diminuição do tempo de campanha eleitoral e uma diminuição do tempo de rádio e televisão também. Então, uma campanha muito curta, a campanha era de 90 dias, passou para 45. Isto vai fazer com que nós tenhamos, por exemplo, e a própria regulamentação da utilização do fundo partidário eleitoral, que está sendo usado muito para financiar a campanha dos deputados já eleitos, dos atuais detentores de mandato. Vai ter muito pouca renovação no Congresso Nacional, quando a sociedade espera muita renovação, e essa diminuição do tempo de campanha eleitoral também dificulta a que se consiga efetivamente medir a qualidade, a competência, a bagagem de cada um dos candidatos. O que nós vamos ter que fazer? Aproveitar muito tempo de rádio e televisão que vamos ter nesses próximos dias, sabendo que tem 11% do eleitorado que diz que vota branco ou não, ou nulo, que pode mudar, tem 9% nas últimas pesquisas dizendo que não definiram o seu candidato, então, soma isso, dá 20%. Dá 20%. E quando analisa os nomes, quer dizer, quando diz eu voto no candidato tal, e faz uma pesquisa se o voto dele é um voto definitivo, cristalizado, ele diz que não, que pode mudar o voto. Então, eu acho que existe um espaço dentro desta polarização, tá, de duas candidaturas que representam extremos, direita e esquerda, duas candidaturas que não conseguirão, no meu modo de ver, chegando à presidência da República, fazer aquilo que se precisa, ter um projeto de recuperação, do desenvolvimento, de mudança na economia e de construção de entendimentos dentro do Congresso Nacional para votar e aprovar as reformas que precisamos aprovar. As duas vão ter muita dificuldade. Qualquer um dos dois que chegasse à presidência da República vai ter grandes dificuldades de construir esse caminho de entendimento e de reversão do quadro que nós estamos vivendo. Então, eu acho que nós temos um espaço para mostrar a necessidade de olhar bem para os candidatos que aí estão, para ver quem tem história, quem tem bagagem, quem não tem um arranhão na sua biografia com relação à corrupção. E nós temos uma chapa que tem tudo isso, quer dizer, história, bagagem, competência, já mostrou isso o Meirelles, tanto na iniciativa privada, como no setor público. Então, vamos ter que aproveitar o tempo que tivermos para tentar construir essa alternativa de centro e esta terceira via. O senhor acha que vai poder contar com o seu partido, o MDB, de uma forma integral? O MDB tem vários partidos dentro de um partido só. A gente vê, por exemplo, o Renan Calheiros e o Renan Filho em Alagoas, a Rosena Sarney e o Edson Lobão no Maranhão, o Eunício Oliveira no Paraná, o José Maranhão na Paraíba, todos eles flertando com a candidatura do PT. Como contar com a estrutura do MDB nessa reta final? Na verdade, o MDB e antigo PMDB cometeu muitos erros. Ao longo do tempo, não tinha uma candidatura própria à presidência. Eu lutei muito contra isso. Olha, fui líder do governo na Câmara Federal, fui líder da bancada do PMDB, uma grande bancada, e eu sempre lutei contra o fato do PMDB, tendo o maior número de prefeitos, de vereadores, deputados estaduais, duas grandes bancadas, governadores, e um partido com capilarização em todo o território nacional e nunca teve a capacidade de apresentar um projeto seu, uma cara própria. E aí ficou com rótulos de fisiologismo e clientelismo, porque a cúpula não queria efetivamente ter o seu projeto nacional. Pois bem, agora nós temos. O que eu tenho dito é o seguinte, é triste que no momento que nós temos um projeto nacional, a gente não consiga ainda aproveitar este potencial que tem o PMDB, essa capilarização pelo Brasil inteiro, para ter a defesa desse projeto. Então, tem casos... O PMDB está no governo federal, teria a máquina, mas não pode usar o presidente Temer pelo índice de rejeição que ele tem. Mas eu diria o seguinte, não, independente do presidente Temer, eu diria o que é o PMDB em nível nacional, aquilo que colocasse muito bem, quer dizer, a força que tem o PMDB no Brasil inteiro. Não tem partido que tenha a quantidade de prefeitos, de vereadores, de deputados estaduais que tem o PMDB. Em cada lugar que tu vá, por qualquer canto do Brasil, tem o diretório do PMDB, que não tem de outros partidos. Então, nós nunca nos valorizamos, sempre nos apequenamos, porque ficamos a reboque de partidos que não tinham história e que não tinham esta força nacional do PMDB. Pois bem, agora temos um projeto. Aquilo que acontece no PMDB mostra a falência do sistema partidário, né? Não é só no PMDB. Pega, por exemplo, lá no meu estado, tem uma candidata... Rio Grande do Sul. Lá tem uma candidata a vice-presidente da República, que também o seu partido está dividido. Ela é candidata a vice-presidente e o partido no estado está dividido, apoiando
outra candidatura que não a candidatura. Então, isto é uma característica de um sistema partidário falido, uma situação que nós temos aí com 35 partidos legalizados e 70 em fase de legalização, isso é para não funcionar. A reforma política é uma das propostas do possível governo Meirelles? Eu não tenho a menor dúvida que não apenas a nossa proposta de fazer com que se tenha uma efetiva mudança no sistema partidário, no sistema eleitoral, na revisão do Pacto Federativo, ao lado da reforma da Previdência, ao lado da reforma tributária que eu lutei tanto. Andei pelo Brasil, os 27 estados da federação, com o presidente da Comissão de Reforma Tributária, lá no final do governo Fernando Henrique, para construir um projeto que foi construído e que, infelizmente, a área econômica do governo puxou o tapete com medo de perder receita. Se nós tivéssemos aprovado a reforma tributária naquele momento, ela teria uma longa transição, o Brasil seria diferente hoje. Então, precisamos da reforma tributária, precisamos da reforma da Previdência, precisamos de uma revisão do Pacto Federativo, está no nosso projeto, e a reforma política, ela é fundamental. Quer dizer, não tem como continuar com um sistema partidário que leva para dentro do Congresso Nacional 26 bancadas. Não tem como continuar com um sistema partidário que faz com que nós tenhamos esta infidelidade partidária, essa falta de compromisso com o projeto que tu defendeu. Vamos lá, Mariana. Se nós pegarmos agora, eu me elejo deputado federal, tá? Eu defendo uma candidatura à presidência. No dia seguinte à eleição, eu não tenho compromisso nenhum com essa candidatura e com o projeto que foi defendido na campanha eleitoral. Esse é o sistema partidário que nós temos. Então, aquilo que acontece no PMDB, e tens toda a razão, hoje tu não tem certeza em que estados efetivamente vai haver um trabalho mais forte da base do partido para se ter, porque tem interesses regionais. E o interesse regional pesa mais, de repente, do que o interesse nacional. E isto não é uma questão do PMDB, isso é uma questão de todo o sistema partidário que, definitivamente, como nosso presidencialismo de coalizão, ele faliu e tem que mudar. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso publicou uma carta chamando, convocando, pedindo que todos os candidatos tentem fazer um esforço em direção a uma união das candidaturas de centro para tentar evitar essa polarização e essa radicalização num eventual segundo turno. O senhor acha que isso seria possível? E se fosse, quem seria esse candidato entre Álvaro Dias, Geraldo Alckmin, Marina Silva, Henrique Meirelles, Amoedo? Eu acredito que a posição do presidente Fernando Henrique, ela está falando mais com o eleitor e menos com os candidatos e com os partidos. O eleitor que pode fazer essa escolha, o eleitor que pode conduzir na direção de uma candidatura de centro, qualquer que seja ela. Eu acho que é muito tarde para acreditar. Nós estamos aí há 15, 16 dias da eleição. É muito tarde para acreditar que as candidaturas postas vão se retirar e se unir em torno de um nome. Eu acho que essa questão de nós olharmos para o quadro que a gente está vivendo, e como eu disse no início, a dificuldade de acreditar que os dois polos, a esquerda e a direita, as duas candidaturas mais bem colocadas nas pesquisas... São as duas que têm mais rejeição também. Exatamente. O fato de tu ter candidatos que estão ponteando as pesquisas, mas tem uma rejeição absurda, já sinaliza para a dificuldade que o candidato eleito venha a governar, garantir governabilidade. Então, o argumento que está ganhando agora é a rejeição é que está fazendo as pessoas escolherem. Ninguém está votando em candidatos que acredita, mas para o outro não ganhar. E o que significa que, eleito qualquer um dos dois, vai ter uma dificuldade incrível de governar. Primeiro porque tu já tem metade da população, do eleitorado, contra, e dentro de um processo de radicalização através das redes sociais, através das manifestações, inclusive em espaços de rádio e televisão, da propaganda gratuita, quer dizer, existe um processo de radicalização que faz mal para o país e que vai fazer mal se uma das duas candidaturas for eleita. Ela vai já entrar com muita dificuldade de formar o mínimo consenso, o mínimo entendimento para encaminhar reformas fundamentais dentro do Congresso Nacional. Coisa que uma candidatura que não está tendo esta oposição e que não tem essa rejeição, poderia significar um caminho melhor de unidade, de tranquilidade,
e de competência para governar. Eu não tenho dúvida que, quando eu olho para a candidatura do Meirelles, não é porque ele é meu candidato a presidente, porque eu estou com ele e acompanhando ele, mas eu olho a história dele, eu vejo uma pessoa que tem todo sucesso na iniciativa privada e todo sucesso no setor público. Um homem experimentado, com bagagem, não tem uma acusação que tenha desvio de conduta em algum momento. Então, eu olho para o Meirelles e vejo uma pessoa que assume a presidência da República e ele garante de cara confiança e credibilidade. O que significa? Os investidores que estão com os investimentos todos retidos, todos travados, tanto investidor externo como investidor interno, imediatamente os investimentos voltam, o que significa a retomada do desenvolvimento, geração de emprego e renda. Então, não é porque eu sou candidato a vice-presidente do Meirelles, eu estou dizendo uma verdade. Há tempo de nós conseguirmos construir esse caminho que signifique um caminho alternativo a este processo de radicalização em marcha. Eu acho que ainda é tempo. Por quê? Porque o eleitor, por uma campanha curta, ele vai mais facilmente encaminhar o seu voto e definir sua posição, eu acredito, na reta final mesmo. Candidato, eu queria voltar à questão tributária, que inclusive é uma das suas especialidades, porque nessa semana retomou-se o debate sobre a CPMF aqui no Brasil, porque ela foi aventada pelo economista vinculado à candidatura que atualmente é líder das pesquisas. O que existe em termos de reforma tributária na chapa que o senhor compõe? A CPMF estaria contemplada nisso também? Olha, eu diria o seguinte, primeiro, a CPMF é um imposto, é um tributo, o pessoal fala em imposto, na verdade não é um imposto, é uma contribuição e ela é tremendamente regressiva, ela tem de uma regressividade incrível, quer dizer, a pessoa que ganha menos paga mais através da CPMF. Em cada compra que ela faz, ela vai ter a CPMF dentro do preço do produto que ela está comprando. Então, quem ganha, uma indústria que tem várias fases na produção de um produto, ela vai ter uma tributação muito maior do que uma empresa que, porventura, não tenha tem uma única fase. Então, o que nós temos? Nós temos um quadro de um imposto, de um tributo tremendamente regressivo. Eu diria o seguinte... O pobre paga o mesmo que o rico. O pobre paga mais do que o rico, porque o pobre, no momento que qualquer consumo que ele faça, ele vai ter a CPMF embutida. Quando uma pessoa que tem uma aplicação financeira enorme, a contribuição dele nesta tributação através da CPMF vai ser muito menor do que a pessoa que a cada compra, que a cada transação que faça, tem a CPMF embutida. Então, é por isso que ele é regressivo, ele penaliza mais quem ganha menos. Mas vamos lá. Eu diria o seguinte, o fato de tu ter uma CPMF dentro de uma grande simplificação, racionalização do sistema tributário, tu poderia em algum momento até pensar nisso. Mas eu vejo surgir ideias de CPMF sempre como mais um tributo para resolver o problema fiscal. Isto seria um erro absurdo. Segundo, qual é a nossa proposta? A nossa proposta é dentro daquilo que eu produzi lá como deputado federal, que hoje está no projeto do Rauli, do deputado Rauli, que está na Câmara Federal, que hoje está no projeto Bernardo Api, saiu daqui a pouco o Eduardo Jorge. O que diz o Eduardo Jorge? Que o projeto do Bernardo Api é uma alternativa. Esse projeto do Bernardo Api, ele surgiu tudo da nossa discussão lá atrás. Tu transforma todos os tributos que recaem sobre o consumo, nós pegamos este cálice. Esse cálice tem ICMS, tem IPI, tem COFINS, tem PIS, tem CID, tem ISSQN, recaindo sobre o cálice que eu vou comprar. Eu vou na loja, vou no mercado, compro o cálice, tem toda essa quantidade de tributos. Então, é uma coisa irracional, um grau de complexidade absurda. No mundo inteiro tem um IVV ou um IVA, o Imposto de Vendas a Varejo ou o Imposto de Valor Adicionado, um tributo sobre o consumo. O que se procura? Vai ter que se fazer diminuir essa quantidade de tributos, racionalizar essa quantidade de tributos, criar um grande IVA, um imposto de valor adicionado, que faça com que a tributação sobre o consumo não seja tão forte como é hoje. Pega um trabalhador que ganha 2 salários mínimos. Até 2 salários mínimos. Ele não sabe que a tributação excessiva sobre o consumo está tirando dele 52% do que ele ganha
No final do mês, ele perde com tributos que estão embutidos sobre o consumo. De novo, a regressividade. De novo, a injustiça fiscal. Esse sistema, se não for alterado e que leve a uma simplificação, uma racionalização, que leve a um processo de menos sonegação, menos informalidade, menos busca do judiciário para pagar tributo, não tem solução. Então, a nossa proposta é unificar, é simplificar através da criação de um grande tributo sobre o consumo, substituindo toda esta quantidade de tributos que nós temos. O Brasil parece que tem problemas que já foram criados por vontade política mesmo, por decisões políticas. Então fica claro que resolver essas questões também parte de uma vontade política. Parece só questão de vontade, mas depende tudo da aprovação do Congresso. Não sei se a gente vai ter esse ano, nessa eleição, a renovação que o povo brasileiro espera que aconteça lá em Brasília. Sem um Congresso renovado e continuando o Congresso a agir da maneira como agiu no passado, com esse fisiologismo que o senhor mencionou, como fazer essas reformas? Olha, eu diria o seguinte, primeiro, um presidente da República, quando a gente fala, Mariana, eu digo a vocês, e digo ao telespectador, quando a gente fala em uma reforma que mexe na Constituição, tem que ter decisão política do presidente. E comando de um presidente, nós temos uma república presidencialista. Se para mudar a Constituição, que exige 3/5 de votos em várias votações, tem que ter um presidente que, em primeiro lugar, tenha vontade política e decisão de fazer a reforma, senão não acontece. Então, passa pelo presidente da República. Segundo, passa pela capacidade de um presidente da República de ele ter a formação de uma base de sustentação que, mesmo dentro deste renovação mínima, 20%, 25% de renovação vamos ter no Congresso Nacional, porque o regramento leva à não renovação. Então, vamos lá, mesmo que nós tenhamos esta pequena renovação, mesmo que nós tenhamos os vícios determinados por esse fisiologismo, clientelismo que determina o nosso sistema partidário e o próprio sistema eleitoral, que não foi alterado, eu diria o seguinte, vai ter que ter um presidente que tenha a capacidade de articular, de comandar, sem entrar nesta coisa do troca-troca, do toma lá da cá, de fisiologia, mas ele vai ter que dar um rumo e trazer criar uma base de sustentação no Congresso que garanta no primeiro ano a aprovação dessas reformas estruturais. Tem que ser no primeiro ano, não tem que ser no segundo e no terceiro. Então, tem pré-candidato a presidente que vai ter muita dificuldade de fazer isso. Tem candidato a presidente que ainda não tem nem o programa de governo. Não tem, e não tem nem partido, e não tem nem base no Congresso, não terá nem base no Congresso Nacional para iniciar, e não tem projeto. Então, nós temos um quadro muito complicado pela frente. Por isso que temos tempo ainda para encontrar esse caminho, que significa um caminho de mais capacidade de articulação, e articulação, quando eu falo articulação, não é articulação pequena, não é articulação que nós tivemos ao longo de anos aí, que levou à situação de corrupção, necessidade de lava-jato, a necessidade de fortalecimento do Ministério Público, da Polícia Federal, do Poder Judiciário. Não, eu estou falando em outro tipo de articulação transparente e capacidade de formar uma base... Eu queria voltar na questão do MDB. O MDB sempre articulou também, dando cargos, verbas. A gente sabe que o presidente Temer gastou todo o seu capital político combatendo 2 denúncias no Congresso. Como acreditar que o PMDB agora, se voltar ao governo, vai conseguir se articular em torno de ideias e não de cargos e verbas? Primeiro, tem pessoas que vão continuar cometendo os mesmos erros, né? Mais preocupados com fisiologismo, com clientelismo, com ocupação de espaços. Isso não é no PMDB, isso passa por todos os partidos. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que a sociedade está se politizando, com a quantidade de informações que está recebendo. E isto vai significar mais cobrança sobre o Congresso Nacional e sobre o próprio Executivo. Então, eu espero que esta forma de agir, ela comece a mudar em cima da pressão da sociedade. Isso não estou falando só no PMDB, que tem tudo isso que tu disseste. Ao longo do tempo teve gente que fez tudo errado, mas que eu acredito que hoje a pressão, e não é o PMDB, é o PSDB, é o PT, é o PDT, é o PP, são todos os partidos. Eu espero que essa pressão da sociedade e essa politização da população leve às mudanças que o país precisa. Uma frase, o que o senhor faria se tivesse que assumir a presidência da República? Primeiro, eu acho que eu mostraria que nós vamos ter um governo com muita transparência, com muita intransigência com relação a desvio
de recurso público e principalmente com um projeto que vai ser um projeto de recuperar aquilo que precisamos. Retomada do desenvolvimento, geração de emprego e renda. Muito Obrigado. obrigada. Germano Rigoto, candidato a vice na chapa com Henrique Meirelles. Muito obrigada. A gente encerra assim essa primeira etapa das entrevistas com os vices, Mauro. Semana que vem tem mais. Então, boa noite e bom voto.